se a gente fizer muito uso, né, e é um contraponto da IA sem critério, a gente vai indo porque a gente tem falado, eu vi uma matéria esses dias que falava da atrofia cognitiva. É horrível falar esse nome. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de liderança, empreendedorismo e carreira, e que você sempre acompanha todas as terças às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no LinkedIn, no TikTok e também no Instagram. A gente estava em férias, eu agradeço a paciência de vocês, estamos voltando agora. E durante julho, durante um tempo, a gente acabou não fazendo o Café com Sal Expresso, mas ele vai continuar, a gente vai voltar para quem sentiu falta. Então continuem mandando as perguntas de vocês sobre carreira e mercado de trabalho que eu respondo toda quinta-feira às 8 da manhã, só no Spotify, só por áudio. Papo rápido, direto, como um expresso óbvio com X, não erre o português. Para mandar essas perguntas, no nosso WhatsApp oficial é 11 9 9715 0018. 11 9 9715 0018. Você manda em áudio, tenta mandar um áudio limpo, gravado no teu celular, ao invés de mandar só pelo WhatsApp, para a gente ter uma qualidade de áudio melhor. A pergunta que você quiser sobre carreira, não tem pergunta boba, não tem pergunta simples, faz a tua pergunta que a nossa produção escolhe as 3 melhores, eu respondo por áudio para vocês, lembrando, todas as quintas-feiras, normalmente às 8 da manhã, quando a gente não atrasa, o atraso sempre a culpa é minha, tá? Eu que demoro para responder, às quintas-feiras, às 8 da manhã, no Spotify. Não esqueçam. A gente aproveita também para agradecer os nossos apoiadores, né? O pessoal do Venturos, que esse ano está fazendo 30 anos, esse Instituto Brasileiro de Tecnologia e Inovação, que fica, todo mundo aqui que acompanha o podcast já sabe, em Campinas, em Atlanta, nos Estados Unidos, e em Manaus, aqui também no Brasil. Uma super estrutura para impactar fortemente o teu negócio com tecnologia, com inovação das mais diversas, né, dos mais diversos pontos. A gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente fala de robótica e tudo mais. Então, assim, entre em contato com eles, que eles vão ter um prazer enorme em atender vocês e o negócio de vocês em www.venturos.org. A gente também, como a entrada disse, agradece a Brava, que é a minha empresa, óbvio, de recrutamento e seleção de executivos, principalmente para o mercado jurídico, de RH, de finanças e taxas. Entre em contato com o pessoal da Brava para a gente tocar o processo seletivo da tua empresa. Hoje em dia, um dos principais ativos, e sempre foi, obviamente, do mercado, são as pessoas. Por que não investir num serviço personalizado e profissional para atrair esses talentos? gobrava.com.br. Depois eu falo dos demais apoiadores para a gente já entrar no nosso papo semanal. Aliás, também queria aproveitar para mandar um abraço e agradecer ao Caio Blinder. Caio, um dos nossos últimos episódios aí, todo mundo elogiando muito o nosso bate-papo. Que papo íntimo, a gente se divertiu bastante. Obrigado aí pela tua generosidade e quantos contatos em comum a gente tem aí na vida, né? Que coisa arrepiante. Foi muito legal bater esse papo contigo, a nossa amizade aí ficou registrada no ar e agora, graças a Deus, na vida. Um abração para você, meu amigo. E hoje eu recebo a Maite Junqueira, que é diretora de Educação e Desenvolvimento da UOL EdTech. Falei direito? Falou. Foi Não bom, a gente errei. treinou bem. Não, Maravilha. não, tá Então a gente vai perfeito. falar sobre educação digital, a gente vai falar sobre a carreira dela, os desafios desse ambiente, desse mercado, que ainda é novo. Sim, já está há algum tempo, sim, mas ainda novo, com inúmeros desafios, com inúmeras frentes de implementação, num mundo que muda o tempo todo. E a Maite é essa executiva que está à frente desse projeto grandioso da UOL EdTech há pouco tempo, então vai contar dessa transição dela, o que eles estão implementando e etc. E também vai contar um pouco da carreira dela, que é uma carreira multicolorida, multidisciplinar, então assim vai ser super legal bater esse papo. Maite, super bem-vinda aqui à nossa casa. Obrigada. Prazer te Obrigada receber. pelo Já me convite. conta de onde vem esse nome, que eu sou super curioso com Ah, essas meu coisas. Deus, todo mundo me pergunta isso, vai. E aí? Bom, o meu nome, na verdade, a minha mãe estudava letras e ela e um amigo estavam estudando lá os idiomas indígenas e criou meu nome, Maite. É? Então, se você pesquisar, e é verdade, isso é verdade. Se você pesquisar no Brasil mesmo, vai estar mais na origem indígena, enfim, mas se você pesquisar mundialmente, tem Maite no Japão, tem alguns... Com significados diferentes. Não, todos derivam do lugar mais de mãe, maternidade, Ah, tem legal. esse Sim. lugar. E tem também, eu pesquisei, tem germânico também. É que eu comecei a pesquisar armênio, falei errado. Eu comecei a pesquisar depois que eu vim para São Paulo e eu via que as pessoas falavam o meu nome errado. Como eu já falei no ar, inclusive Já tem um falou episódio algumas nosso, vezes. pessoal, no Café com Sal Expresso, que eu chamei ela de Maiti, e eu já apanhei aqui que vocês não têm ideia, mas tudo bem, não foi filmando. É. Mas é isso, como no interior todo mundo falava, eu sou do interior, todo mundo falava Que meu cidade nome, você é? Presidente Prudente. Ah, de Presidente Prudente. Exato. Longe, hein? Oeste do Oeste. estado.
E as pessoas, eu nasci lá, todo mundo sabia meu nome, cidade pequena, então ninguém errava meu nome. Então eu me dei conta que meu nome era difícil quando eu vim pra cá. Quando você veio para cá, o pessoal começou a daí errar. a galera começou E a maioria das vezes te chamam do quê? Maiti mesmo? Maiti. É. Igual, Entendi. exatamente. Mas continuam também te perguntando o que significa. Todo Aí mundo você tem a pergunta. oportunidade de corrigir. Aí eu tenho a oportunidade de Isso é corrigir e bom. contar. Já é um quebra-gelo Mas- fácil. Exato. Mas é bom ter um nome diferente. Eu sempre achei ótimo isso. Você não acha? Eu tenho dúvidas. Eu tenho. Quem tá fora acha legal, Mas né? quando eu escuto meu nome, eu acho legal. Aham. Mas quando você passar a vida corrigindo seu nome, cansa um pouco, entendeu? Ah, bom, pode ser. Tanto Verdade. que minhas filhas chamam Alice e Clara. São nomes Já simples. para facilitar. Já Nomes pra- bonitos, Alice e Clara, não tem mas dúvida. fáceis. É. Boa. Mas eu tenho dúvida de verdade, assim, as pessoas acham legal, mas quem tem um nome, eu acho que tem um certo sofrimento aí. Vai cansando. Pode ser, verdade. Ou principalmente quem tem um nome gringo, né? É. Dificuldade também de falar. Exato. As pessoas têm. A minha filha, eu chegava com ela, assim, às vezes em consultório, você ia fazer a ficha, essas coisas do consultório, ela já soletrava meu nome. Porque ela sabe que ninguém vai acertar meu nome. Já chega já soletrando. Você sabe que eu tenho essa dificuldade com o meu sobrenome? Não sei por quê. Tem gente que fala Salomão, tem gente que fala Salom, mas a maioria das pessoas fala Salomão. E até hoje que tem gente que me chama assim. Então, por exemplo, quando eu chego numa recepção, por exemplo, de um prédio, ou em algum lugar, eu preciso soletrar meu nome, eu falo S-A-L-O-M-O-N. M de Maria, O de orelha, N de nariz. Aí eu faço assim. Aí quando eu vou igual olhar, acontece tá escrito comigo. Salomão com a O tio. Aí eu desisto. É assim. idêntico que acontece comigo. É isso. Então, Mesmo um pouquinho fazendo disso. isso. Eu vivo um Exato. pouco disso. É. Mas enfim. Boa. Mas Ó, eu gosto. Eu legal. gosto do nome. O nome é. Acho que tem a ver com a personalidade também das pessoas. Acho que isso adesiva na gente. Isso é muito legal. Sim, Né? é verdade. Vamos falar disso também. Ó, antes da gente entrar um pouco na tua trajetória, que eu estou super curioso com ela, porque eu achei ela super legal, me conta um pouco da UOL EdTech, né? Para que as pessoas já entrarem um pouco nessa história. Claro que a tua última passagem é onde você está hoje, com super destaque para o mercado, mas o que faz de fato a UOL EdTech para quem não conhece muito desse mercado? Tá. A ODTech, ela é a maior, né, empresa de EdTech, ou seja, educação corporativa do Brasil, né? E a gente pertence ao Grupo UOL, que é o maior grupo aí, se a gente pensar de conteúdo, de soluções de tecnologia, a gente tem uma frente grande de solução de tecnologia e também de pagamentos via eletrônico. PagBank é do Grupo UOL. Marca super conhecida também. Agora, voltando para a ODTech, a gente tem 3 frentes de negócio, tá? Eu atuo na frente B2B, mas a gente tem a Passei Direto, que a gente cresceu por aquisição. Que tem foco em estudantes. Que tem foco em estudantes. Mas vale a pena dizer que não é o estudante somente aquele que vai entrar na universidade, né? A Passei Direto, ela tem foco também naquele que, num público C e D, e que agora está com a oportunidade de estudar, porque ele trabalhou um tempo e agora ele vai poder pagar uma faculdade, né? Então, na realidade, o grande grupo que consome, o nosso cliente, Passei Direto, é esse público. Né? No volume. Tá. Isso, por volume, tá? Então, a gente comprou né, a gente adquiriu, ela na realidade foi desenvolvida por 2, 3 jovens do Rio de Janeiro. Que legal, né? É muito legal. E eles foram adquiridos há mais ou menos, acho que tem uns 5 anos, pode ser que eu erre isso, mas é mais ou menos isso. E muito com essa intenção, eles começaram a ver uma oportunidade ali de que as pessoas precisavam estudar, até então não tinha IA, porque agora, né, a gente está se reinventando nessa frente. O papo era o digital, mas não era IA. Exato. Então, por exemplo, assim, eu não tinha um lugar onde eu podia ter uma biblioteca de conteúdo que eu pudesse estudar para poder passar no vestibular, ou que eu pudesse, depois que eu estou dentro da universidade, eu estudar um pouco mais para passar numa prova, enfim. Então, foi essa a intenção. A gente está se reposicionando agora, inclusive, né, como o maior plataforma aí de conteúdo diferenciado para você realmente estudar e passar com qualidade, se preparar para o mercado de trabalho, porque, mais uma vez, é muita gente que já está no mercado de trabalho e quer melhorar a carreira. Claro, se reciclar, a gente vive um ambiente, né, do lifelong learner, sempre reaprendendo, Isso. A vida está pedindo muito isso, né? Exato. A gente tem que reaprender as coisas ou se reciclar. Exato. Em relação a tudo, então é um ambiente também para isso. É para isso, E é esse lugar mesmo que a gente se posiciona no Passei Direto. Aí a gente tem a OPM. OPM são todas na realidade a gente é um white label. Nas pós-graduações, por exemplo, online, que você conhece, à distância, né, de faculdades como o PUC do Rio Grande do Sul, a própria FAP aqui e outras, Santa Casa agora a gente está fazendo, e a gente está com novas negociações. A estratégia ali é mais qualidade e não quantidade. Okay. Então, assim, a gente não tem como meta no OPM
ter em um ano um monte de universidade junto com a gente sendo o white label para essas universidades, né? Não é isso? E sim, a gente escolhe quais universidades a gente... Boas marcas de impacto, Exato. que tem seriedade, obviamente, no que entregam, e vocês já entregam essa infraestrutura, entre aspas, pronta. Isso. Imagino que customizável, mas pronta, para que eles possam fazer os programas deles. Exatamente. Na realidade, a gente transforma né, a gente transforma uma pós-graduação que é presencial numa metodologia que possa ser assíncrona e virtual, né? Então é isso que a gente faz e faz toda a infraestrutura para isso acontecer, né? Então tem os estúdios, tem os auditórios, enfim, para isso acontecer, né? Que legal. E a frente que eu atuo, então essa é B2B2C, né? Vamos pensar assim, a outra é B2C e eu estou no B2B. O B2B, a gente está fazendo um novo posicionamento, por isso que eu fui para lá. Hoje chama Workforce, eu estou falando hoje porque a gente está bem nesse momento de repensar a nossa marca, o nosso posicionamento, a gente está trazendo uma consultoria de branding para isso. E por quê? Né? Porque assim, sim, a parte de Workforce, na realidade, ela foi também adquirida pela UOL, era a Ciatec, não sei se... a Ciatec, quem criou a Ciatec é o Alex, que é para quem eu respondo, é o CEO, né, da EdTech, da UOL EdTech toda, mas ele criou a Ciatec pensando em promover educação à distância para levar e democratizar a educação, né, assim, não ficar somente para aqueles que eu só poderia fazer no presencial, ou né, que eu não tivesse acesso, enfim. Por isso que ele começou a pensar o EdTech, né? Por isso essas três frentes. E o B2B, a gente cresceu em universidade corporativa mesmo, mas hoje a gente tem soluções, né? A gente adquiriu a gente está no processo de fechar isso, mas a gente adquiriu a Culture Rock, que é uma plataforma de avaliação de desempenho e pesquisas de cultura, clima, enfim. Quem criou, né, a Culture Rock está lá com a gente é o Kiko, né? E ele criou justamente porque ele questionava muito como é que essas ferramentas de avaliação de desempenho funcionavam, porque elas eram cansativas, não eram intuitivas, enfim. Então, a partir do momento que a UOL EdTech adquiriu a Culture Rock, a gente passa a ter um ecossistema de solução para RH e para as empresas. Legal, isso que eu ia te perguntar. Então, assim, isso é focado nos desafios que o RH tem hoje. Exato. Implementação de treinamento e desenvolvimento, universidade corporativa. Avaliação de desempenho de uma forma intuitiva e com uso de tecnologia de ponta. Então, por exemplo, toda a nossa solução, ciclo de gestão, ele tem IA em todas as frentes dele. Né? Me dá um exemplo, Depois por exemplo. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou lá e faço a minha avaliação, eu me autoavalio nas minhas competências. Né? E daí nisso eu vou ao próximo passo, o meu líder me avalia e daí vai virar um PDI. Quando eu vou para o PDI, eu já tenho uma IA que começa a falar para mim, olha, apareceu esse ponto de desenvolvimento. Então, o que eu te indicaria no PDI é se desenvolver nisso. Né? Na verdade, te dá um cardápio mais assertivo dentro daquela situação que ela analisou. Dados que ela coletou. Isso. E depois disso, ele é linkado com as nossas soluções de jornada de desenvolvimento e educação. Então, se o cliente tem essas duas frentes de negócio, ele já vai te orientar lá dentro, vai te dar dicas dos cursos que você deveria fazer, que está dentro da plataforma, né, de educação corporativa daquela empresa e que faz parte da nossa solução. Nossa, que legal. Então fica uma jornada também super customizada. Fica. E muito mais rápido. Por exemplo, assim, por exemplo, o líder que ele vai fazer, ele vai se preparar lá para o one-one, né? Ele leva 2 a 3 dias para se preparar, dependendo do volume que ele tem de one-one para fazer. Com o uso da IA orientando ele leva 4 a 5 horas, dependendo do volume, chegando a um dia. Então, assim, ele tem um tempo aí que ele salva absurdo, né? Mas depois eu faço algumas ressalvas em relação ao uso da IA. Claro. Não, perfeito. Porque é para usar de uma maneira crítica, analítica, analisando se aquilo está certo ou errado, e não ter foco a IA, né? Porque isso está acontecendo muito também. Verdade. Se quiser, a gente pode falar um pouco. A discussão, do nosso cérebro, do aproveitamento de tudo isso, a jornada de aprendizado. Entendi. Isso. Mas então é uma IA super avançada, né? Porque a gente tem IA em qualquer lugar, né? Mas a questão é quando você vai treinando ela e alimentando ela, né? Então é impressionante, é muito legal o jeito que funciona. Assim, eu estou me colocando no teu lugar, você deve estar super animada, né? Porque assim, você está num momento de um business super moderno, um ambiente de discussão importantíssimo, principalmente num país como o nosso, que é a educação, no mundo inteiro, claro, mas num país como o nosso. Vamos falar da tua carreira, mas assim, de fato você está também num momento de transição dentro do negócio ou do próprio negócio, né? De implementação de marcas, de posicionamento, assim.
você deve estar super animado. Sim. Agora me fala uma coisa, quando você foi estudar psicologia lá no começo, você já imaginava vivenciar um mundo como esse? Eu imagino que não, né? Tua cabeça era completamente outra. Não, eu não imaginava. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui de ficar traçando muita coisa. Nossa, eu fiz psicologia para isso, eu fiz Você ia psicologia mais no para aquilo. instinto. Eu ia muito na fluidez das escolhas que eu estava fazendo no momento e por um período, assim, né? Mas não, eu não imaginava. Eu acho não, né? O que eu imaginava, assim, era... Eu escolhi psicologia porque eu tenho uma curiosidade de como é que a gente pensa, faz escolhas, de funcionamento, assim, né? Eu lembro que uma vez, assim, porque sempre quem estuda psicologia, a pessoa pergunta, por que você escolheu psicologia? A maioria em RH responde, porque eu gosto de pessoas, né? E eu estava lá nos meus primeiros processos seletivos e eu falei, mas isso aí eu não vou falar isso, porque se eu falar isso eu vou estar mentindo, assim. Não que eu não goste de pessoas, mas eu não fiz psicologia porque eu gosto de pessoas. E a verdade é essa, eu fiz psicologia porque eu sempre tive curiosidade de entender como é que a gente faz escolhas, raciocina, o que me mobiliza tanto consciente ou inconsciente mesmo. Não sei se você sabe, mas assim, a gente toma mais decisão por inconsciente do que consciente. Aqui a gente acha que é consciente, mas não é. Ou a gente acha que não está escolhendo. Ou a gente né? acha que não está E escolhendo. não escolher também é uma escolha. Exato. Isso é muito louco. Exato. Não escolher também é uma escolha. Importante muitas vezes na Sim, vida. verdade, claro, sempre. Porque a gente tem mania de não se apropriar, né? Então a tua curiosidade tipo, era eu não fiz nada. Não, mas É. você não fazer nada é algo. Exatamente. Não entrar é uma escolha. Não mexer é uma escolha. Né? Exato. Então você tinha essa curiosidade muito mais do comportamento, de tomada de decisão, etc. e tal. E já na faculdade, porque assim, quando você entra na faculdade de psicologia, me corrija se eu estiver errado, mas assim, você tem o lado de clinicar, atendimento, você tem o lado RH, e tem uma turma, isso é uma lenda que dizem, né? Que vai para meio se entender. Mas tem também, não Tem, é né? lenda, não. É verdade. É verdade, tanto que assim, muita gente desiste depois do primeiro ano de psicologia ou durante o primeiro ano. E geralmente é essa galera que ela entrou muito para entender que ela é, mas ela nem sabe que ela entrou por isso, mas é uma... Tem que se entender no mundo, aí vê o conteúdo que é um conteúdo pesado. Pesado. Aí fala assim, putz, não. Eu não vou dar conta Não disso. é isso que eu quero. Porque Você já desde cedo você tinha esse lado mais RH, business, etc? Ou você tinha um pouco de flerte? Não? Não Era tinha. mais pro lado clínico mesmo. Eu escolhi psicologia com essa curiosidade e eu achava que eu ia para a clínica. E eu fui, tá? Eu fiz alguns ensaios ao longo da carreira de RH. Porque eu dei muita sorte, eu acho, na carreira de ir para empresas, né, na realidade consultoria, que eu acabei fazendo minha carreira mesmo mais em consultoria do que eu comecei em empresa, mas eu depois fui logo para consultoria, de ter uma flexibilidade em alguns momentos da minha carreira. Então, por exemplo, quando a minha primeira filha nasceu, eu optei para sair do cargo de liderança, que era um primeiro cargo de liderança que eu tinha, e voltar a ser consultora. Tá, para você ter ser um pouco mais dona da tua agenda. Para eu ser um pouco mais dona da minha agenda. E daí, com isso, eu comecei a atender em psicologia clínica. Você temperou com isso? Eu temperei com isso. E assim, eu tento fazer isso até hoje. É que agora eu tô com uma filha de 2 anos e meio. Olha só. Então, eu temperei com a minha filha agora, né? A diferença das duas é de quanto tempo? A diferença é... uma tem 16, outra vai fazer 3. A mais velha é a? Alice. A Alice. E sobra para Alice, às vezes? A Alice dá uma ajudada ou não? Não tô querendo te expor, hein, Alice? Dá uma ajudada? Depende. Quer viver a vida, tá na adolescência. Eu peço, mas ela quer mais viver a vida do que qualquer coisa. E daí eu lembro... Mas ela tá certa. Aí eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu falo, tá tudo certo. Eu fui com raiva, porque, né, dá uma raivinha. Sim. Assim, você fala, como é que não pode me ajudar nisso? Mas ela tá fazendo o que ela tem que fazer. Alice, abraça o mundo, viu? O mundo é todo seu. Tá tudo bem. Isso aí. Entendi. Isso aí. Então você foi temperando nessa época com, né, atendimento, consultoria... E etc e tal. E aí eu fui fazendo minha carreira em organizacional, mas quando eu vi a gente estava conversando um pouco antes, acho que eu posso trazer. Assim, eu sou uma pessoa muito mais da experimentação e de ver se aquilo está fazendo, se aquilo tem relação com o que eu estou vivendo no momento e que resultado que eu estou tendo naquele momento para mim, para as pessoas que estão ali trabalhando, os projetos e o que eu estou aprendendo com aquilo. Então eu fui construindo minha carreira de um modo que não era linear, assim, era muito mais pelo processo que eu estava vivendo no momento, sabe? O que aquele processo estava me fazendo aprender e agregar valor, ou para aquela sociedade, ou para aquele grupo, ou para aquela empresa, entendeu? Se você olhasse para trás, você teria feito a mesma coisa? Teria. Você achou que o processo foi mais rico dessa forma para você?
Pro tipo de pessoa que eu sou, Pro sim. teu perfil. É. Isso é importante falar, É. né? Não tem receita de bolo É. e você também não se revoltar contra o estabelecido e fazer justamente o contrário também não significa que vai ter sucesso. Exato, assim, é por tipo de pessoa que eu sou. Se eu fosse uma pessoa mais, assim, direto e reto, eu quero chegar naquele lugar e se tivesse feito o que eu fiz, não sei, talvez eu ia falar, demorei mais tempo, demorei menos tempo, porque talvez eu tivesse algumas expectativas mais rápidas, né? Mas assim, eu sou uma pessoa mais de experimentar as coisas e de não ter tudo tão Pré-programado. Entendi. Você se sente presa a esse processo. Entendi. Você passou, obviamente, por consultoria, como você falou, e quando a gente passa por consultoria, você passou, inclusive, por momentos emblemáticos de mercado, de quebras grandes, né? De comportamento, do que se espera de um líder, do que se espera da empresa em relação às pessoas e das pessoas em relação à empresa. Quando você olha para trás, até chegar no ponto que a gente está hoje, do super moderno, até porque é óbvio a gente está vivendo hoje, mas com um impacto gigantesco na maneira como a gente consome informação e se educa, etc. Quais foram as grandes quebras, olhando para trás, na tua opinião, do mundo que você viveu de gestão de pessoas, atração de pessoas, impacto de pessoas e business nas pessoas, que hoje você olha para trás e fala assim, esses foram grandes divisores de águas e olha o que eu vivi até chegar aqui. Tá. Vou separar em liderança e carreira, tá? Porque tem gente, a carreira é para todo mundo e Claro. não necessariamente todo Não mundo para quer todo mundo. ocupar. Isso é muito importante a gente falar. E daí eu tô falando de liderança mais da posição de gestão, vou mudar, não é nem porque, né, a atitude de liderança todo mundo pode ter e deve ter, na realidade, na vida, né? É bom que tem. É bom que tem. A gente espera que nossos filhos tenham, pelo menos. A gente está trabalhando para isso. Alice, estou contigo. Isso mesmo, e eu tô com o seu filho aí. Gustavo. É, o Gustavo. Gustavo, tô com você. Vice-presidente do Café com Sal. Então, assim, falando de carreira, e o que eu vi que para mim foi um divisor de água, que assim, quando eu comecei a carreira, a gente falava muito, não se falava, mas todo mundo tinha entendimento que eu tinha que ter um objetivo claro e a minha carreira era muito reta. E eu não ia mudar de carreira, né? Então, se eu escolhesse uma formação de engenharia, eu provavelmente ia trabalhar em engenharia ou eu ia trabalhar em correlatos, mas que tivesse alguma relação com engenharia, né? Você pensa, mesmo headhunter, eu vou ser headhunter relacionado à minha formação, né? Exatamente. E já tem um tempo, e eu acho que isso por pesquisa a gente vê e já está acontecendo, vai crescer ainda mais do que a gente tem falado das carreiras portfólio, das carreiras fluidas, enfim, né? Isso está relacionado ao tempo que a gente vai ter de vida. A gente até falou disso agora há pouco. Poxa, como é que, se a gente for viver até quase 100 anos, e a gente sabe que para se manter vivo a gente tem que ter projetos, muitos de nós não vai ter o mesmo projeto sempre no sentido de manter aquela carreira por um tempo. Então, assim, para mim, um grande divisor de água, uma quebra de paradigma, é a gente começar a pensar que existem múltiplas carreiras. Daí tem gente que chama carreira portfólio, tem gente que chama múltipla carreira, mas no fim... Múltipla carreira, carreira líquida. Carreira... Tem tudo, mas é isso, né? Então, a gente tem se deparado... agora não estou mais nesse tema tanto, mas na empresa anterior, a gente vê muitas pessoas que estavam em transição de carreira e quando a gente fazia pesquisa com elas, na realidade, estavam indo para essas múltiplas carreiras, assim. E a carreira, e você começa a ver que não está necessariamente ligado só a um talento seu, mas sim algo que você gosta de fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem conversado cada vez mais de tornar uma carreira algo que eu realmente gosto de fazer. Quer dizer, viável, inclusive, do sentimento do gosto de fazer. Eu tenho prazer com aquilo e não só da habilidade. Porque a gente separou muito isso, né? Porque você ouve muito assim, putz, legal que você adora fazer isso, mas vai para o caminho da coisa que você faz bem para você se manter. Isso você deixa, sei lá, como hobby, como educação vai fazer continuada. Nas horas livres, exato. Né? Quando você se aposentar, né? Nesse ambiente da carreira múltipla ou plural, a gente consegue, então você vê isso como também um divisor de águas, a gente conseguir equilibrar esses pratinhos de ter o ambiente do prazer e do que a gente faz bem. E fazer isso junto, né? Se a gente conseguir os dois, e ainda for interessante para aquela empresa que você tá, ou para aquele mercado que você tá, você tem o melhor dos mundos, né? Você tem as 3 conexões, né? O que eu gosto, que eu faço bem feito, ainda é interessante para algum lugar. Exato. Né? Então essa é uma grande quebra. Tem acontecido mais. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela é diretora de uma empresa
importante no Brasil e ela é também DJ, mas ela é DJ profissional, né? Ela viaja o mundo em todo, em festas. Esse super talento. E ela não fez isso porque ela precisa ganhar dinheiro, né? É diferente, a gente não está falando disso, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil tem muito mesmo, a gente cria algumas alternativas para poder ter uma fonte de renda maior. Claro. Não é disso, né, que a gente está falando, é assim de interesses que eu tenho, porque assim, eu tenho multitalentos e multi-interesses, né? Então eu acho que isso mudou bastante ao longo do tempo. E você acha que as empresas estão mais compreensivas em relação a essas individualidades? Algumas sim, outras não. Depende muito da cultura da empresa. Depende da cultura, e você acha que também depende do mercado? Do setor? Eu acho que depende mais da cultura do que o setor. Mais não que não impacta o setor, mas eu acho que depende mais da cultura da empresa mesmo, interna. E principalmente das tomadoras e tomadores de decisão lá dentro. Porque a gente vê muito isso, né? Então, por exemplo, eu vou falar do ambiente do recrutamento de quem atende as empresas. Então, hoje em processo seletivo, eu vejo muito da tentativa, não vou dizer talvez da implementação, acho que implementar é a última puxada, né? Sim. A gente fala sobre, sim. Implementar é uma outra coisa. Sim, verdade. Implementar sim. você precisa de budget, você precisa do pessoal lá de cima comprando e aprovando e bancando, exatamente. Mas fala-se muito disso, de aceitar as individualidades, de ter diversidade de comportamento, porque a gente fala sempre muito da diversidade, mas não fala de diversidade de pensamento e de comportamento, que a gente já entende e cientificamente está comprovado que são essenciais para um resultado, né, melhor ou ótimo, Sim. vamos dizer assim, do que o anterior, mas no dia a dia. Aí já não vou te dizer se é por uma questão de crise, a gente vive hoje um mundo, né, complicado do ponto de vista financeiro. O Brasil, numa crise estendida, a gente sempre comenta isso aqui, mas a gente vê sempre um olhar muito mais para o bottom line, para o resultado, do que de fato para a implementação dessas culturas. E eu vejo os RHs muitas vezes com as mãos atadas, de não poder ir além com isso daí. No final do dia, para quem recruta é frustrante, porque você quer entregar um trabalho diferenciado nesse sentido, mas não consegue porque ele para muitas vezes no discurso. É muito isso também do que você vê? É muito isso que eu vejo, mas eu vejo também que a gente ainda precisa evoluir muito no RH. Tem uma coisa meio, eu vou falar uma coisa mesmice, que todo mundo escuta, mas ainda é verdade, que o RH ainda continua com o discurso muito do comportamento, e pouco o discurso do resultado, né? Ele não linka isso tão bem e não consegue defender essa conversa no board, né? A gente vê muito isso. Entendi. Porque também, veja só, é engraçado você falar isso, porque assim, isso não foi exigido do RH anteriormente, né? Não de forma clara. A gente, de fato, aí a gente volta para a tua questão da faculdade, né? Você precisava de gente que gostava de gente, você precisava de gente que conhecesse os subsistemas de RH e que fosse servil. Exato. Mas quando a gente traz um RH propositivo, a gente se incomoda também com isso. Porque assim, como assim você está indo adiante com esses assuntos? Sim. Porque esse assunto está muito mais, por exemplo, no employer branding, ele está muito mais numa questão de marca, de performance da nossa marca no mercado e como ela é vista no mercado, do que efetivamente implementação daquela cultura. Então, ou você não deixa esse RH propositivo crescer e ter voz, ou você simplesmente cria uma cultura dentro de RH que você não pode ser propositivo. E aí você, de fato, não tem os RHs propositivos por natureza. Ele não vê daquele espaço, ele nem contempla a possibilidade ele não é selecionado para trabalhar ali, e se ele passa a ser podado, né? Sim. E até porque, assim, eu trabalhei muito com processos de grupo, né? E tinha um consultor, que na realidade é um estudioso, ele não é só um consultor canadense, no qual a gente defendeu por muitos anos a teoria e o estudo dele ligado à accountability, e ele falava que, assim, se você quer saber como você vai ficar, você passa alguns dias nesse grupo ou nessa empresa, porque depois de um ano você vai estar muito similar àquilo. Porque a força do grupo, ela é imensa, né? Eu lembro na época da faculdade eu estudava psicologia social, até um tema que um dia eu quero voltar a estudar, assim, psicologia social. Porque tá aí as grandes manifestações, tudo, né? Se a gente for fazer essas correlações. Exato. E a força de um grupo e de uma líder ou líder que realmente influencia, ela pode ser pro bem e pro mal, né? Verdade. Então, eu acho que o que acontece muito é isso, assim, é isso que você falou, se o RH está sendo podado, e eu vou me acostumando com aquele lugar e eu vou ficando morna ali, né? As pessoas vão ficando mornas ali. E acho que até por isso que eu acabei indo para consultoria, porque a consultoria é o lugar que você pode falar.
as Sim, coisas. é verdade. Você Entendeu? também leva a culpa, mas está no budget. Exato. Voltando ao papo do RH, quando a gente fala, por exemplo, do teu momento hoje, né, da UOL EdTech, quais são os principais desafios hoje que o RH enfrenta quando a gente fala principalmente de educação corporativa? Tá. Bom, então, são alguns, né? O primeiro deles é realmente assim, o tamanho do investimento financeiro que eu vou colocar ali. Por quê? Porque muitas vezes o que ele necessita fazer e o desenho ideal, né, não vai caber, não pode ser não possível dentro daquele investimento que ele tem, tá? Então ele precisa partir de um desenho ok, que não necessariamente vai chegar no resultado que ele precisa para aquele ano, e daí ele vai ter que transformar aquilo em 2 anos, enfim, né? Por que eu falo isso? Porque assim, uma educação corporativa bem estruturada, ela tem uma diversidade de coisas acontecendo lá dentro, né? Ela vai ser síncrona e assíncrona, ela tem que ter correlação com o que eu estou ensinando para a base e o que eu estou levando para a liderança, né? Eu tenho que trabalhar com sponsors lá dentro que estimulem esse aprendizado a acontecer. Então tem isso. A outra frente é um desafio importante que a gente tem vivido hoje, e é um negócio que a gente tem trabalhado e falado muito na Logitech, é que as pessoas realmente, com o tempo, elas estão ficando muito no virtual, né? Então a gente precisa cuidar de transformar isso em blend. Tanto que a gente tem trabalhado em frente de soluções cada vez mais blend. O que eu falo blend é ter síncrono e assíncrono, né? Eu ter eventos que vão ser presenciais, sim, tá? Só que isso aumenta também o investimento que Claro, se tem, né? que Então, torna-se um evento. assim, Qualquer exato. encontro presencial é um evento. É um evento. E aí você está né? falando de produção de eventos. E aí eu estou falando de produções, eu estou falando de aluguel de lugares, e daí eu aumento tudo isso. Mas isso é um desafio que a gente tem enfrentado junto com os RHs, porque precisa se pensar e trazer cada vez mais o blend mesmo. E eu acho que essa vai ser a realidade que a gente está lidando e vai começar a lidar. E aí, falando totalmente do assíncrono, um desafio que se tem, que a gente trabalha muito nele, é manter a pessoa engajada ali e mobilizada com aquilo, né? E para isso, a gente tem falado muito de intenção. Porque assim, eu posso ter a mesma jornada de educação, desenvolvimento e tudo mais, só que eu vou entrar nessa jornada com um objetivo e você com outro. A gente vai ver os mesmos temas, mas o que eu tô ali, minha intenção ali, é diferente da sua. E se a gente não tiver momentos nas jornadas assíncronas em que eu faço a pessoa lembrar da intenção dela ali, ela pode se desconectar. Porque eu tô lá vendo um curso assíncrono, depois eu assisto um podcast, porque eu tenho uma diversidade de ferramentas para tornar a pessoa envolvida, né? Então, o engajamento não é uma novidade, assim, desafio de engajamento, mas ele continua sendo, um tema importante que as pessoas do RH cuidam né? e a gente cuida. Não só a questão, acho que, do engajamento, é aquilo que você falou, a pessoa é hiperestimulada por diversas outras frentes, e às vezes ela acaba não tratando aquilo como prioridade porque ela não está presencialmente lidando com aquilo. Exato. Tem isso também, né? Por exemplo, me perguntam muito, o seguinte, Fabio, eu quero fazer um MBA, que MBA eu devo fazer? Primeira pergunta é essa. Muito bem. Aí você dá lá uma lista do que você conhece de mercado que é apropriado para a carreira e para o perfil dessa pessoa e, obviamente, para o nível de investimento que ela quer dispor. Todo mundo pergunta isso para Headhunter, para quem trabalha com carreira, você deve ter se perguntado isso a vida inteira para você. E aí o que acontece? O pessoal também fala o seguinte, olha, hoje, por uma questão de tempo, eu também não quero me deslocar, não quero ir até tal lugar, não quero ir para os Estados Unidos para coisa, não quero ir nem aqui para a USP. Não quero ir para a FIA, não quero ir para tal lugar, não quero ir para a FAAP, porque eu não quero fisicamente. Eu quero fazer algo 100% online. E aí, assim, para quem faz a arquitetura ou o design desses cursos, o nível de exigência de alguém que vai fazer um MBA, ele é maior, imagino eu, do que, por exemplo, de um nível de graduação. Né? Em relação, assim, professores, conteúdo, aplicabilidade no dia a dia, porque essa pessoa, em paralelo, já tem um percurso de carreira consistente, tem repertório de mundo, de cultura e tudo mais, então tem talvez um nível de julgamento, sem viés nenhum, mas talvez mais aprofundado. Aí até porque a gente julga mesmo, é do ser humano. Normal. Para quem entrega esse tipo de trabalho, eu queria saber qual o sistema de design para você botar ou a dificuldade de botar um programa desse em pé. Né? Como funciona isso?
Tá, você fala mais dessa questão de MBA. Do essas MBA, coisas. exatamente. Tá. Você está lidando do outro lado com executivo, com gente que de fato, como você estava comentando, tem falta de tempo, tem mais disponibilidade para investimento, mas também não quer viajar. E por aí. Como se bota um MBA de pé online? Não é a minha frente de negócio, tá? Porque eu sou mais das universidades Claro. corporativas. Assim. Perfeito. O MBA é a parte de OPM. Então, eu vou te contar o que eu tenho visto Sim. lá e com eles, né? Esses 4 meses. A questão maior, assim, para se colocar de pé, porque se colocar de pé, se você tem grana, né, assim, por exemplo, a gente coloca tudo para a FAAP acontecer online, Sim. entendeu? Um exemplo disso, né? Se você tem investimento, você pode fazer, você coloca de pé isso, O que você quiser. o que você quiser. A questão é o consumo, né? E aí a questão maior do consumo para MBA ou qualquer tipo de coisa que você está vendendo para pessoa física é a economia do país. E quando você está se sentindo instável nessa economia, né? Se o dólar sobe, o dólar baixa, para investir, tudo isso faz a primeira coisa que as pessoas, a pessoa física mesmo, escolhe para puxar. Uma das primeiras coisas é esse investimento que ela está fazendo na educação dela, porque a maioria vai ter filho, ela já tem uma família, então ela não vai deixar de dar para essa família para poder ela fazer o MBA, então ela vai segurar. Tá? Agora, a construção disso, porque eu acho que você quer saber, né? Assim, Isso. é um monte de gente trabalhando junto, né? Então, assim, são os professores que fazem parte daquela universidade, que a gente vai ajudá-los. A gente tem um time que são, na realidade, educadores, educacionais mesmo, maioria pedagogo, enfim, e que ele vai transformar aquilo numa aula que possa ser possível dar online, né? E assíncrona, porque uma coisa é ser online, eu estou aqui ao vivo com você, outra coisa é eu tenho aulas gravadas, vou ouvir meu podcast e tal. Sim. Então, assim, eu preciso de um time importante disso para transformar isso numa pedagogia possível, né, numa metodologia possível para ser interessante para a pessoa estudar. Eu tenho toda a infra que a gente tem, por exemplo, de gravação, tudo acontecendo junto, né? E tenho as negociações com as universidades, né? Assim, que é um primeiro lado super importante disso. Assim. Claro. Mas não tem muito segredo além disso. Não. É justamente assim, pensar na questão do conteúdo programático, achar as pessoas que são referências nisso, Isso. e topariam, obviamente, participar, e fazer de acordo com o conteúdo que aquela universidade quer entregar. E dentro do budget que é possível para ela. Agora, quando a gente fala das empresas, que é mais o teu mundo, qual o principal cardápio hoje de necessidade para desenvolvimento de líderes do pacote que você tem que entregar online? Tá. É muito isso, né? A gente precisa capacitar as lideranças, a gente precisa manter as equipes motivadas à distância ou no ambiente híbrido. O líder de hoje ele tem um cardápio muito mais extenso, de repente, que o líder anterior. O que vem bater na tua porta o RH pedindo do ponto de vista de, não vou dizer de conteúdo programático, mas das principais dores desses líderes ou para desenvolvimento desses líderes? Tá. Uma dor que a gente tem visto muito é como é que eu construo influência e relação com pares. E eu diria que isso é muito importante, assim, até como aprendizado meu em posição de liderança. Então, assim, trabalhar influência e parceria é um dos temas que tem se trabalhado muito e o RH procura isso, né? E tem o seu porquê, depois se você quiser a gente conversa mais sobre Quero muito, isso muito me interessa, porque assim, as pessoas estão realmente com dificuldade de trabalhar umas com as outras, é isso? Eu não diria que é dificuldade, mas eu diria que ela não tem consciência de quando ela senta numa cadeira de liderança, o quanto é importante você fazer parcerias e que seus pares e ter uma articulação com o par pode te levar ao sucesso ou te dificultar muito projeto que você quer fazer. A gente assume cadeiras de liderança sem ter essa consciência, porque se trabalha muito ao líder de pessoas que você tem que ser. Pode ver, esse é um tema, né? E é sempre pedido. E é muito eu ainda, né? Que líder você tem que ser para as pessoas que você está assumindo essa posição tal. E se fala muito também, né, da influência para cima, né? O quanto você tem que saber apresentar seus projetos para quem você responde, se fala muito disso. Para valorização sua e da sua equipe. Isso, exato. Mas pouco se fala do ambiente de rede que você tem que formar e que isso vai te dar força na sua posição, né?
Então, essa é uma frente importante que o RH tem trazido, mas ela não é óbvia, né? Eu vejo que são os RHs mais elaborados, que estudam mais, que fazem bons diagnósticos das necessidades organizacionais que trazem essa necessidade. E tem aquelas de prática que não é nenhuma novidade, né? A gente vai sempre escutar necessidade de comunicação, necessidade de visão estratégica, que não são temas... Agora tem algo que também não é novo, mas que sempre tem se falado muito, que é o líder que trabalha mais pelo exemplo, aquele líder que é o walk the talk, né? Porque eu sei que tá antigo falar, ai, poxa, comando e controle, parece que não existe mais, mas a gente sabe que existe. Opa, e muito, né? Então, o que você escuta muito é como é que eu trabalho minha liderança para ser uma liderança que é mais da colaboração, né? Uma liderança que age pelo exemplo mesmo, né? Que é o walk the talk. Então, esses são as outras frentes. Até porque o comando e controle, desculpa te interromper, ele tem muito a ver também um pouco com a nossa natureza. A gente, na nossa evolução, Sim. como sapiens e tudo mais, etc., a gente tem que fazer um certo rebolation para melhorar. Sim. E a gente tem essa consciência. Sim. Mas muitas vezes, quando você estuda neurociência, não sei o que, o primeiro reflexo é de fato o comando e controle. Essa arquitetura ela é meio natural e tribal de alguma forma. Né? É ancestral, né? É ancestral. E é transgeracional mas, também. como evoluídos somos, esperamos ser, a gente sabe que a gente pode ser melhor e a gente está construindo estruturas mais, não só diversas, mas sofisticadas. Sim. E para que elas tenham que andar, a gente também tem que se sofisticar em relação às nossas relações. Exato. Né? Mas ele existe mesmo, eu concordo com você, existe 100%. Né? E a gente sempre tem que ficar alerta. Exato. Porque quando eu vou falar disso, eu vou falar, a gente sempre escuta isso, mas é um dado, assim. Claro, né? exato. Assim, ainda o comando e controle está muito presente. Se repete, vai se repetir. A gente tem que sempre, de alguma forma, tentar ajustar isso, redear esse tipo de comportamento, que ele é da nossa natureza. Exato. Até no ambiente familiar, é normal. E tem muito mais a gente poder navegar, isso a gente conversa muito com a liderança e fala desse desenvolvimento. Eu navegar em múltiplas habilidades. Então, assim, eu não sou só comando e controle, né? Eu também posso ser comando e controle dependendo do momento do negócio, dependendo da minha equipe e tudo mais. Mas eu também posso me desenvolver em algo que eu sou mais colaborativo, né? Que, dependendo do que eu estou vivendo ali, né? Sim. Agora, lógico, pela sua estrutura de personalidade, tem coisa que vai ser mais fácil e mais difícil para você. Claro. Por isso que a questão do autoconhecimento tem um aspecto de infantilização, ao meu ver. Inclusive dos resultados, a gente falou disso antes, você falou disso antes, dessas ferramentas de avaliação de comportamento, porque elas são realmente muito importantes. Elas são importantes, é importante que a gente as implemente. É importante que elas sejam, obviamente, mais intuitivas, mais humanizadas e tudo mais, etc. Mas acho que tem uma responsabilização também das pessoas de ensinar a interpretação dessas ferramentas e não infantilizar o resultado delas. Porque é isso que você falou. Então, por exemplo, você faz um trabalho desse dentro da empresa, aí a fulana que é líder, ela sai com um adesivo de que ela é... Ai, Maite, o que deu no seu resultado? Aí no meu deu, né? X, a letra tal. Não, as pessoas não são aquilo só. Exato. Elas são tudo aquilo. Sim. Numa certa medida, e comportamentalmente. O comportamento muda de acordo com a situação, com a mudança de cargo, com a mudança de meta, com a mudança de equipe, com a mudança, inclusive, geográfica, muitas vezes. Exato. Ou de estilo de vida. Isso muda. Então, acho que há uma infantilização, inclusive, do mercado, em alguns RHs, e principalmente em alguns líderes, de olhar e falar assim, não, eu sou essa coisa e fulano é aquela outra coisa. Não. A gente é múltiplas coisas e a gente também não pode ser categorizado. Exato, porque você simplifica a pessoa. Simplifica. Tem um adesivo de uma cor, a bolinha azul para você, bi. Acabou. E aquilo fica dentro da instituição. E aquilo é horroroso para o líder, para o liderado, para o executivo, para o executivo. Tem muito isso também, né? Tem. Não, e você falou bem, é horroroso. Eu já entrei em muitas instituições, você chegava lá, era isso. Ó, eu fiz essa avaliação e meus líderes são assim, 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 tudo em categoria, né? E isso é muito perigoso, né? Claro, e a interpretação é errada. Então fala assim, ai, fulano tem uma alta dominância. Aí o pessoal já era dominância como se fosse uma questão de ter alguém na coleira ou de você, né, de alguma forma ter um olhar forte sobre aquilo. Não, isso é dentro de um contexto combinado com outras características. Isso está mais conectado a atingimento de metas, de foco em resultado, do que de repente ser alguém que aí já é interpretado como tratorzão. Exato. Não tem nada a ver com isso. É verdade. Mas fica. Verdade. E a gente não faz a curadoria dessas coisas de forma adequada. E aí você acaba dando aquela chancela definitiva. E ela só vai poder ser aquilo. Definitivo.
Então, está selado, o futuro dela, o destino dela está selado a ser aquela pessoa da alta dominância isolada que é o tratorzão. Isso é horroroso, né? Então, acho que também tem esse cuidado, né? Acho que o moderno pede isso também, né? O humanizado está nisso. O humanizado está nisso. Essa coisa do humanizado é uma coisa que pega para mim, porque eu sempre brincava, eu falo, poxa, mas a gente nasceu ser humano, né? E agora É a gente meio tem que ser chato, né? Também. Eu não gosto muito dessa palavra também. Você não acho acha um meio saco e estranho? cansa. Essas palavrinhas assim. Não é? Mas o fato é que é outra coisa. Mas o fato é que quando a gente está falando disso tudo, a gente está falando de autoconhecimento, né? Sim. Então, você saber que o autoconhecimento é algo contínuo na sua vida, e conforme você vai vivendo, você vai se observando, e daí você se organiza para se autoconhecer da maneira que você achar que faz sentido para você. Por exemplo, né, tem gente que toda sexta pega e escreve lá o que aprendeu, o que não aprendeu, e o que aquilo fez ela ver dela, mas isso ela está abrindo mais espaço para ela se autoconhecer. Claro. Porque isso vai te ajudar a se autogerenciar, né? Assim, poxa, eu sei que eu sou comando e controle, mas eu também sei que eu dou conta de ser flexível. Então, quais momentos eu vou conseguir fluir mais nisso ou naquilo? Você trouxe um lado da moeda interessante, que acho que é complementar, que é o seguinte. Quando você também investe muito em ser esse líder ou essa líder servir o que o mercado pede, essa coisa da empatia, da cooperação, da escuta ativa, você tem que tomar muito cuidado para não entrar no ambiente que eu chamo de preguiça, e as pessoas ficam escandalizadas, tá me chamando de preguiçoso. Não, é a preguiça de si mesmo. Que você pode cair na areia movediça ou no buraco de escapar do autoconhecimento. Você também está tão dedicado ao outro, do sacerdócio ao outro, de servir a equipe, de managing up, managing down, olhar para os pares, etc., e esquecer do autodesenvolvimento, de se conhecer melhor e entender em que ambiente, que cultura e que posição você pode ter melhor performance para você, de fato, ser mais pleno. E aí poder desenvolver inúmeras coisas ao mesmo tempo, poder ser DJ executivo ao mesmo tempo. As pessoas têm isso. Então, assim, uma das coisas que eu acho que realmente que é um perigo para a carreira executiva é a preguiça de si mesmo. Não a preguiça de fazer as coisas, pelo contrário. As pessoas trabalham muito e se entregam muito aos outros, mas tem preguiça de si mesmo, porque a viagem para dentro, às vezes, ela é mais dolorosa, mais complicada, verdade, exige mais, né? E as pessoas deixam de fazer isso. Então, assim, é realmente, assim, para mim é espantoso, principalmente em ambiente de mentoria e tal, que eu entro para conversar com altos executivos e executivas que realmente têm uma visão muito, talvez nem deturpada, sabe? De si mesma, mas uma visão muito rasa porque nunca se dedicou a olhar, parar para olhar quem ela é. Perfeito. Assim, né? E tem uma coisa assim, às vezes, eu vou fazer autoconhecimento, então eu vou fazer análise, eu vou fazer autoconhecimento, então eu vou fazer um assessment, sei lá das quantas, e depois disso eu vou fazer uma imersão. Tudo isso é válido. Claro. E vai postar depois, até posso ter falado de um jeito meio crítico. E vai postar depois no LinkedIn, que é importante também. Isso é super importante, mas junto a isso, você trabalha o autoconhecimento no seu dia a dia, é isso, né? Assim, participei aqui a gente está conversando, eu saio daqui, que sensação que eu tive de mim? O que eu falei e a gente conversou que fez eu ver um pouco de quem eu sou? Você aprender a fazer esse movimento na vida, vai ampliando, você ter mais consciência de você, né? A gente tem um conceito que assim, é universal, todo mundo conhece, que é de nível de consciência. Nível de consciência é isso, você, a cada experiência que você passa, você ir ampliando um nível de consciência de quem você é, né? Então, acho que se a gente fazer isso de um modo mais organizado, assim, né, e olhando para você, você vai ampliando quem você é e vai fazendo escolhas, seja um líder, né, seja uma pessoa que está dentro de um grupo, melhores. Assim. E para isso você precisa estar presente, né? Se você não estiver presente, isso não acontece. Eu tive um exemplo que eu tirei férias recentemente e fui viajar, e, de fato, assim, eu fiquei distanciado do celular. Usei, assim, para tirar foto, eu sou apaixonado por foto, então eu amo foto, então eu me dedico a isso. Eu sou o chato da viagem que vai... Aquele que fala, filho, tira foto. E até de lugares, assim, mais do que o retrato. Até porque, assim, a turma já foi. Entendi. E eu fico lá para trás. Entendi. Aí onde eu tô, eu falo, me espera, eu grito, porque eu tô tirando foto de diversos ângulos, e a luz, e não sei o que, etc e tal. Mas realmente, assim, foi uma das férias que eu voltei mais descansado, justamente porque eu vivi intensamente aquela coisa. Parece idiota, você estava lá presente. Não, mas não é. É isso. Então o fato da gente também estar presente é um adianto gigantesco de autoconhecimento. Gigantesco. E desafiador hoje em dia, né? Com essa coisa das mídias e porque a gente não fica sozinho. Da multitecnologia que a gente tem. A gente não fica sozinho mais. Você está sozinho, mas você está olhando o celular. Você não convive com você mesmo. Sim. E aí como é que você pode dizer que você está se dedicando a se conhecer, ou se conhece, ou está entendendo os teus movimentos, tuas reações, aquilo que você falou. O que me despertou naquela conversa, naquela interação, e por que eu reagi daquela forma? Por que aquilo pegou para mim? Isso. Né?
Então, assim, isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, depois você vai querer, porque muito, por exemplo, executivo hoje quer sentar em conselho. Conselho você tem isso tá embate bem forte hoje em dia, de né? ideias. É. Você tem um embate forte de ideias, e se você leva coisas para o pessoal e não tem um lado pragmático de entendimento do porquê aquela situação se Porque aquilo arquitetou, não é com você, mas está dentro daquele cenário. não, é até porque você tem uma responsabilidade até econômica pelo que você assina ali, de exato. responsabilidade, que as pessoas esquecem, É. né? Então, assim, a gente precisa disso. Então, assim, todo mundo que me pergunta assim, poxa, quero sentar em conselho, quero isso como continuidade de carreira, está preparado já para te entender como executivo? Você já tem um nível de autoconsciência importante e profundo do que você faz hoje? Porque senão você não consegue pular esse degrau. Sim, é verdade. Porque você tem que fazer o aporte desse repertório de quem você é para aquele conselho. Porque não é só o conhecimento técnico, é o quanto você consegue trazer das tuas crenças e vivências para aquela sala para impactar aquele negócio. Porque se for só para pegar alguém fortíssimo em finanças, fortíssimo no universo jurídico, fortíssimo em ter passado por projetos de companhias abertas, quantas vezes a gente vê briga de conselho, fulano não ficou, né? Sim. Por causa disso. É. Justamente por isso. Então, acho que assim, essa questão da preguiça de si mesmo é um negócio que me pega e eu vejo como algo importantíssimo nessa questão do... Eu achei legal você usar isso, preguiça de si mesmo. Nunca porque não é preguiça, a pessoa se ofende quando eu falo, porque senão não é isso que eu estou querendo dizer. É preguiça de si mesmo, e esse é um aspecto importante, não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com prestigiar e honrar a tua própria trajetória, no investimento que você faz. Sim. E se reconhecer mesmo, né? Porque é isso. E é verdade, a gente vê muito em transição de carreira também, quando você pergunta para a pessoa, escreve quem você é, até porque você tem que começar pela sua identidade. Gente que ficou muito tempo numa organização, por exemplo, e é desligada daquela organização, a identidade dela está grudada na organização. Então ela não consegue ser, né, não consigo ser a Maite, eu sou a Maite daquele lugar. Exato, é muito isso. Então ele faz um processo de voltar a ver quem ele é, né? Assim, qual é a minha identidade afinal aqui, né? E parece bobo o que a gente está falando, mas isso acontece com muito adulto, né? Muito. E principalmente quem ficou muito tempo numa organização. Exatamente. Fulano de tal lugar. Fulano de que tal recebia inúmeros convites por estar naquele lugar, que tinha uma tal persona, que é a persona atrelada àquele lugar. E é o que você falou, perde a individualidade. Perde a às vezes não percebe. Não consegue falar. O executivo de tal lugar é tudo assim, o executivo de tal lugar é outro assim. Parece que a cultura toma conta daquela pessoa e ela perde né? Porque 100%. é a força do grupo. E se você não trabalha essa individuação que a gente fala, em psicologia a gente usa esse nome, individuação. É para eu, todo momento, mas eu sou essa pessoa e estou nesse ambiente agora, né? Isso, hoje em dia, é crucial, né? No momento que se você entra na internet, você pode testar e ser o que você quiser, né? Se você pensar assim, você se mistura, né? Claro, 100%. Falando só um pouquinho mais de educação corporativa, eu tenho um olhar sempre meio que para o futuro, né? A nossa geração vive inúmeras vidas ao mesmo tempo. E a gente lida muito com ansiedade hoje também, porque a gente sabe que tudo que a gente aprendeu nem sempre vai servir, a gente tem que se reciclar, e a gente falou disso aqui, e a gente sabe que a vida vai mudar várias vezes ainda lá para frente. Sim. Então também já fica com essa ansiedade e fala assim, putz, o que eu estou aprendendo agora vai servir, mas vai servir cada vez por menos tempo. Por menos tempo. Porque de novo vou ter que me reciclar e vai mudar o modo de viver, o modo de aprender, etc e tal. Da tua visão, dentro do ambiente corporativo, para onde vai a educação, tá? No teu olhar, do pouco tempo que você está aí dentro desse setor, e quem são as grandes referências quando a gente fala de país e de desenvolvimento, por exemplo, de tecnologia, de ensino à distância, principalmente para o ambiente corporativo? Quem são as grandes influências mundiais nisso? Tá. Bom, para onde vai? O fato é assim, a gente vai continuar no processo de estudar. Não de teste. E de testar. Mas assim, a gente não vai... Essa coisa do lifelong learning, que também está batido, mas ele é um fato e ele é real. E por que isso? Porque a gente vai viver por mais tempo, porque a gente tem um grupo significativo que está envelhecendo e vai continuar ativo, né? Porque o processo de mudança sempre aconteceu no mundo, mas a gente está numa velocidade muito maior pela tecnologia, isso não é novidade, mas a IA foi um divisor grande, né? Se a gente colocar em marcos de revolução, a IA foi uma delas, que acelerou e tem acelerado tudo isso. Então, e porque se a gente fizer muito uso, né, é um contraponto da IA sem critério, a gente vai indo porque a gente tem falado, eu vi uma matéria esses dias que falava da atrofia cognitiva. É horrível falar esse nome, atrofia cognitiva, mas a gente pode ir para esse lugar. Então, assim, continuar aprendendo, porque se você joga tudo para a tecnologia,
e o que tem acontecido, acho que eu até falei isso naquele podcast, o que tem acontecido, já tenho estudos falando disso, se eu jogo tudo para IA, por exemplo, e eu acredito que o que ela está me propondo é melhor do que eu penso, já tem estudos que mostram que o meu cérebro começa a ficar mais reduzido Curto. em algumas frentes. Atrofia. Não sou por isso que a gente fala de atrofia, né? Eu não sou da neurociência, assim, eu quero até um dia estudar mais isso, mas assim, tem mostrado isso. Tanto que o MIT mostrou, né, que a pessoa que fica muito no trabalho, mais no trabalho mesmo, em atividade do trabalho, com IA, ela está tendo uma mudança cerebral de redução, né, de algumas frentes de funcionalidades, maior do que quem fica no Google. Não é que você não está usando a tecnologia, entendeu? Mas é porque você está reduzindo sua forma de pensar, sua criticidade, e elas começam a está se mostrando alguns estudos que você vai ficando inseguro com o que você realmente pensa ou acha ou aprendeu. E que impacta diretamente em tomada de decisão. E isso está gerando ansiedade, voltando para o tema de ansiedade. Ansiedade, insegurança, e daí bate lá saúde mental, que é outro grande tema aí, né? Então, assim, a educação, ela vai continuar aí, a gente vai ter que continuar inventando formas, porque é isso, o ser humano a gente vai viver por muito mais tempo, a gente vai continuar tendo projetos, tem gente envelhecendo e está super produtivo, e a gente tem uma IA aí que pode, sim, já está levando a gente a ter uma certa atrofia, vamos pensar assim. Então, isso vai exigir da gente se manter em aprendizado, em pensamento e tal. Agora, referências, assim, esse mundo é novo, né, da educação. Eu tenho uma dificuldade, ainda não tenho as pessoas assim que eu posso falar para você, sabe? Não, zero, mas sabe o que é legal? Você falou dessa questão da atrofia, é exatamente o exemplo que eu dou do Waze. Eu fui estagiário de Direito, te contei essa história aqui. Sim, eu pegava ônibus, metrô e trem para tudo quanto é lugar aqui em São Paulo. Eu nunca tive pânico e não sabia onde eu estava. Porque eu tinha que andar por todos os lugares e aprendi o negócio a ouvir placa, memorizar lugares. Então hoje eu saio em São Paulo, se acabou a bateria do meu celular, eu vou voltar para casa normalmente. Vou pegar mais trânsito? Provavelmente. Eu não tenho a leitura por satélite atualizada e tudo mais para chegar, mas vou. Sim. Mas quem já nasceu 100% no Waze, como é que faz? Onde eu tô? Exato. É um aspecto do cérebro que você não tem desenvolveu. Uma parte lá que você não desenvolveu, você não usa. Não. Onde fica tal lugar da cidade? Que bairro é esse? Como é que eu me conecto para chegar no outro bairro? Como é que caminho melhor eu faço? Esse lado do cérebro... Você não está usando. Não está usando. Então, você vai ter que começar a criar outras utilidades, outras atividades para fazer isso acontecer, né? Depois eu posso passar para vocês, eu estudei bastante, toda vez que tem um SXSW, a gente estuda muito sobre isso, né? E é que eu esqueci o nome dele agora, mas é uma pessoa que tá ficando super hype aí, ligado à tecnologia e educação, assim. Que legal. Depois a gente põe aqui nos links. Você passa pra gente, a gente coloca, perfeito, claro. Falando em dicas, chegou o nosso momento sagrado das dicas, filmes, séries, livros. Eu matei, entre aspas, cuidado com os termos hoje em dia, né? Mas nas férias, o filme do Freud, A Última Consulta, entrevista do Freud, não sei se você já viu. Não, o filme não, já li os livros. É com o... Gente, o que fez o... Alguém consegue ver aí? O filme do Freud, pessoal, por favor, o último. É com o Anthony Hopkins. Maravilhoso. Não assisti, Mais do que o filme. Eu recomendo o filme, mas a atuação dele é primordial. E você vê um aspecto, imagino, muito estudado do Freud, de alguém que... com os defeitos de um ser humano, e isso é maravilhoso. Sim, normal, com suas imperfeições. E que sabia rir muito de si mesmo. Eu acho isso de uma inteligência emocional gigantesca. Tá? Sim. Cometeu vários erros na vida, como você, como eu, como todo mundo que está aqui com a gente, mas assim, eu achei muito interessante esse aspecto do Freud que eu particularmente não conhecia. Esse lado humano, tem um aspecto da vida dele, é uma última conversa dele, antes dele vir a falecer, supostamente, uma conversa que foi registrada pelo terceiro que estava lá presente, etc. E assim, é maravilhoso. Então, eu vou ver, não vi. Faz tempo que eu não vejo coisas de psicanálise. É um ritmo de consulta, assim. Para quem está acostumado com psicologia, lidar com gente assim, não é, claro, né, gente? Vocês não vão esperar um filme de correria para lá e para cá, de muita ação, mas assim, muito complexo, denso. Mais do que o filme em si, eu achei muito interessante o aspecto
pessoal e comportamental do Freud em si. Tá. Achei muito legal. O Freud, ele se autoanalisava, né, a todo momento. A gente está falando de autoconhecimento. A concepção familiar, as coisas que aconteceram com a família dele, de filha a outra filha, a neto, a casamento, a tudo mais, a questão dele, a relação com Deus ou não, né? Muito interessante. Que foi onde ele brigou com Jung. Exatamente, exatamente. Então, mas ele sabia rir disso. Sim, né? sim. Tinha humor, né? Das nossas covardias, dos nossos medos, das nossas inseguranças, inclusive as dele. Enfim, acho que ele não se escapava disso. E é um papo muito crítico dele com essa pessoa, que também é muito crítica a ele, que faz um papel, não vou dizer de Jung, mas assim, de um contraponto. Tá, entendi. Então, muito legal. Então, é um negócio que eu acabei de ver e é isso. Mas fico com as suas dicas também, quero te ouvir. Tá. Não, minhas dicas, uma delas eu falei, a gente até estava conversando antes, A Alma Imoral. A Alma Imoral, do Newton Bonder. Que é do Newton Bonder, eu acho que vale a pena tanto ler o livro como ver a peça, né? E por que eu acho que vale a pena é porque ele te coloca num lugar, sim, de refletir o que é certo e errado dentro de um contexto, porque no final, o certo ou o errado, as possibilidades, elas vão estar dentro de um contexto ou dentro de um momento histórico, ou dentro de um acontecimento. Então, é bem curioso para a gente até se autoanalisar em escolhas que a gente foi fazendo e em julgamentos, né? Algo que a gente julga muito, que eu fiz errado, eu fiz certo, né? Então, vale a pena, assim. Boa. Principalmente a peça também. Eu sou fã dele. Eu não tinha me atentado para isso. Alguém uma vez tinha me comentado e... Agora, outros livros que eu acho que vale a pena, todos dela, e que foi muito comentada nos últimos anos, mas para mim continua sendo uma lição de liderança, e lição da questão da imperfeição e também de achar graça nas coisas, né? E rir de você, é da Brené Brown, assim. Todos os livros da Brené Brown são livros que vale a pena você ler. Inaugurou a vulnerabilidade, mas que expandiu muito mais do que expandiu muito mais. E ela tem um TED que vale a pena ver, que chama Anatomia da Confiança. A Anatomia da Confiança. Ele não é tão conhecido, porque os livros, a coisa da vulnerabilidade virou... Mas, assim, a Anatomia da Confiança é um TED que ela tem textos e tal que vale a pena. Legal isso. Principalmente no mundo hoje, que uma geração que a gente vê um pouco fragilizada em relação a isso. Né? E ela fala justamente da confiança e das relações. Assim, o que faz eu confiar ou não nas pessoas? O que acontece nessa relação que... Né? E se a gente pensar que a gente está em ser humano no mundo, ele pressupõe você se relacionar. Né? Claro, exatamente. Porque senão você... A gente está pecando tanto nisso, né? A gente se relaciona mais, mas com menos qualidade. Exato. Né? Você fala mais com os amigos, mais com as pessoas, talvez por WhatsApp e tudo mais, por mídias, enfim, né? Eu sou da mídia, não vou falar mas assim, a gente tem que manter a mídia, mas também manter os outros, o presencial, né? Assim, Agora, comenta com a gente onde a turma acha informações sobre a UOL EdTech. E se você tem rede social e costuma cacarejar alguma coisa lá, conta pra gente onde tem. Eu preciso começar a cacarejar mais, viu? Teve uma época que eu fazia mais, agora eu parei. Mas sim, o meu LinkedIn é Maite Junqueira, o UOL EdTech, tudo que você... Grupo UOL, no geral, você vai ver, mas a gente tem Instagram também, o UOL EdTech, e a gente tem Instagram Learning Rock e Culture Rock, tá? Porque são as duas frentes de negócio dentro, né, das soluções B2B. Essa Culture Rock é com quê? É com quê? Com quê? Com quê, gente? Culture Rock é com quê? É isso mesmo. E tem Instagram também, Maite Junqueira, mas ele é um mais pessoal, enfim, mas eu faço uma coisa ou outra. Mas eu estou pensando em começar a fazer um... Boa, claro, ainda mais deveria, o conteúdo né? que você tem, deveria, claro, as pessoas estão perdendo. Vou fazer. Boa. Está faltando tempo. Isso. Mas vamos equilibrar, estamos todos buscando equilíbrio. Né? Ou a gente viver no desequilíbrio e achar que tá tudo bem. Exato, também tem tipo assim, a gente não fica ansioso. Sim. Eu falo assim, exatamente. Porque se a gente não é linear, não tem como ficar equilibrado. Claro. Equilibrado nesse sentido assim, né? Sim. Da vida em movimento. Claro, né? É que nem a busca da felicidade, né? A gente vai morrer buscando. A Exato. felicidade é o agora. Exato. Exatamente. A gente tem Ou ter uma vida interessante. Exato, boa. O Caligares falava isso. Ter uma vida interessante às vezes é mais legal do que ser feliz. Sim, verdade. Boa. E história para contar. Isso é bom. Exato. Né? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada Adorei por você. nosso papo. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio da terceira temporada do Café com Sal, voltando de férias com a Maite Junqueira, essa super executiva, diretora da UOL EdTech. A gente aprendeu muita coisa sobre educação corporativa e educação à distância no ambiente digital. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre todas as terças
às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, os episódios completos e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente aproveita para agradecer a nossa apoiadora, a Life Mix. Hoje eu degustei aqui o nosso chá verde com fibras, com cranberry, uma delícia. Daniel Pfefferbaum, um abração para você. E, de novo, espero encontrar vocês na próxima terça, às 8 da manhã. Tchau e até a próxima.